Seja bem-vindo ao canal Spotlight, eu sou o Matheus e estou trazendo mais um vídeo. Desta vez vamos falar sobre um dos maiores atentados da história do mundo. Acompanha. Bom, nos últimos 2 dias eu estive fazendo vídeos referente à política nacional, questões de extrema importância, e dando sempre o meu parecer, a minha opinião. Mas hoje, dia 11 de setembro de 2021, eu decidi reservar meu tempo, para falar sobre o que todas as mídias falam em todos os 11 de setembro, que é justamente o atentado às Torres Gêmeas, Dia 11 de setembro é mundialmente conhecido como o dia onde ocorreu o maior atentado terrorista da história, nos Estados Unidos, em 2001. E hoje, 11 de setembro de 2021, ele completa 20 anos de ocorrência. Então, trazer a lembrança de uma grande tragédia como essa ajuda a não só termos cuidado, mas conhecermos a história e os perigos do fanatismo religioso. Como foi que aconteceu. O terrorismo é o fanatismo religioso, que, de certo modo, despreza vidas em prol de uma ideologia, de uma crença. Enfim, vamos falar então do nosso 11 de setembro. Bom, então o 11 de setembro foi o atentado terrorista que chocou o mundo todo, Chocou o mundo todo e, como eu disse, completa 20 anos hoje. Marcou a história, certamente, livros de história, os estudantes já começaram, aliás, a ver sobre isso. E eu vou falar o que foi, de forma bem resumida, o que foi essa tragédia, essa catástrofe, Bom, vamos falar então um pouquinho do contexto histórico, Como todos sabemos, os Estados Unidos, não é novidade, sempre foi aquele país influente ali, que tem um assunto a ser resolvido aqui, um pouquinho ali, sempre tem influência em todo tipo de país, em vários continentes, Um exemplo disso desde a independência do Brasil, os Estados Unidos já era um forte perfil ali, Era um dos países que estava pró a independência do Brasil. Foi o primeiro país a assumir o Brasil como país independente, uma nação independente. O que é muito interessante, Enfim, então, dando continuidade, e esse país, essa grande potência, vem sendo ao longo dos tempos moldada sobre toda uma estrutura e vem construindo um perfil hegemônico, perfil de domínio, de poder, seja monetário, político, enfim, o centro, o centro do mundo. Bom, agora no quesito do que levou ao 11 de setembro, Bom, vamos entender o contexto então. Os Estados Unidos estava ainda numa disputa política, uma disputa intensa, trocando muitas farpas, por assim dizer, com os soviéticos, até então, que estavam fazendo o que nesse período? Entrando em território afegão, por interesses, Só que o território afegão, ou qualquer outro território que seja de interesse dos soviéticos, certamente também será de interesse dos Estados Unidos, para não só equilibrar, mas disputar literalmente ali o domínio e a posse, a influência, a dominação, enfim. E vendo isso, nesse contexto, os Estados Unidos fizeram o quê? Tomaram como providência fazer um investimento para que um grupo também árabe, intervisse e neutralizasse a força soviética. Eles investiram e financiaram o grupo Al-Qaeda, liderado por ninguém menos que Bin Laden, Osama Bin Laden. E ocorreu, houve esse lançamento de acordo, essa proposta foi acatada inicialmente pelos adeptos do Al-Qaeda. Só que o que ocorreu foi um pouco mais complicado, Passando aqui, vai ser difícil ler aí porque o contraste, eu estou usando a câmera do celular, então ela é bem imprópria para isso. Mas está dizendo que estou falando um pouquinho aqui do Osama Bin Laden e eu cito aqui qual teria sido o fruto desse conflito.
foi justamente, né, o estabelecimento de bases estadunidenses em território religioso do Islã. Então, no começo do vídeo, eu citei lá a questão do fanatismo religioso. Então, esse estabelecimento de bases estadunidenses, né, nessa região islâmica, ofendeu o líder, Bin Laden, o líder do movimento Al-Qaeda, do grupo. E esse teria sido, por muitos pesquisadores, né, muitas manchetes, historiadores defendem que esse teria sido um pontapé mais forte para o que ocorreu no 11 de setembro, que foi ali uma marca, foi uma catástrofe, foi um desejo de deixar uma cicatriz mesmo na nação americana. Claro que houve, né, houve ali a retaliação por parte dos Estados Unidos, como geralmente ocorre, mas não chega nem perto do que foi o 11 de setembro, né? A questão da repercussão, né, nos países, né, nas fontes jornalísticas, o número de mortos, né, no mesmo dia, número de ocorrências. Então, dadas essas circunstâncias, provavelmente Bin Laden se reuniu ali com muitos adeptos do Al-Qaeda, planejaram isso e foi no 11 de setembro o dia escolhido, né? Foi uma terça-feira, em 2001. E, bom, eu vou estar mostrando um vídeo, tá? Que detalha um pouco mais do que aconteceu, para que possamos falar sobre, né? Não adianta eu ficar descrevendo aqui, é difícil de descrever até somente vendo a situação. Então eu vou soltar um vídeo aqui, tá? Eu vou ficar um pouco de canto aqui para a resolução focar ali, porque o contraste da luz está realmente muito ruim, né? Com a câmera que eu estou usando, que é a câmera própria do celular. Eu vou buscar outra, mas no momento é o que temos, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. Momento exato que as torres foram atingidas. A queda, né, de uma das torres, desmoronamento. E aí vai ser a interceptação dos bombeiros, já com uma imagem chocante de destruição, número de civis, policiais, operários na rua, né? O tanto de carro de bombeiro foram solicitados. Alarmante. Desespero de muitas pessoas, né? Pensando na perda de seus familiares. Esse aí é o líder, né? Bin Laden, líder do movimento Al-Qaeda, do grupo terrorista. E aí algumas imagens do Al-Qaeda justamente, como sempre, né? Com armas, enfim. Bom, então esse trecho dessa reportagem foi tirado da TV Cultura, tá? Do jornalismo da cultura, e choca, né? Choca ver isso. Aqui talvez não tenha dado para ver muito bem, mas em qualquer lugar que você pesquise, você pode achar isso com detalhes, né? Todas as imagens. Chocante, de verdade, chocante, não tem nem o que dizer. Então eu só quis trazer aqui um lembrete mesmo, né? Do que foi o 11 de setembro, em qual contexto ele se aplicou. Só que o contexto não surpreende, né? Aí que eu ia tocar no assunto. Do fanatismo religioso, né? Claro, respeitando todo tipo de religião aqui, né? Mas extremismo não se aplica a nenhuma, tá? Não justifica nada. Então a ideia de Allah, a ideia do porquê eles fazem isso, nunca vai justificar matar pessoas. Independente. Religião não tem esse direito, né? De defender a morte de alguém. E esse contexto de fanatismo não é algo antigo, né? Novamente, nesse mesmo ano, 2021,
houve a questão, está ocorrendo ainda a questão do Talibã, né? Novamente voltou em cena, tomou o poder do Afeganistão. E os afegãos desesperados, cenas chocantes que, não, assim, que vão marcar também a história, tanto quanto o 11 de setembro, de mães entregando seus filhos, né, para soldados americanos. Né? Pessoas na asa do avião, né, ali, grudadas no avião enquanto ele decola para tentar sair do país, porque prefere fazer essa loucura, né, de viajar grudado no avião do que ficar, né, num país dominado pelo Talibã, que já tinha sido, né, expulso pelas tropas estadunidenses há tempos. Né? Inclusive, né, uma das fontes, um dos frutos da retaliação foi a expulsão dos talibãs, né, quando os Estados Unidos, junto, né, da Inglaterra, invadiram o Afeganistão, né, expulsaram o Talibã, tomaram o poder e estariam alegando, né, a perseguição de Bin Laden. Mas enfim, ocorreu o que ocorreu. Né? O foco aqui, infelizmente, é essa catástrofe que marcou a história. E voltando agora ao que ocorreu sobre o Talibã esse ano, né, do domínio ao Afeganistão, uma questão que tem sido levantada aí também é a postura de Biden, né, do presidente estadunidense, em relação ao que ocorreu. Né? Então, a história ela já passou, mas ela se repete. É isso que a gente sabe e vai se repetindo cada vez mais intensidade, cada vez vai ficando mais louco a história. Né? Mas enfim. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, tá? Não posso estender mais, senão vai ficar muito longo para falar sobre isso. Só queria tratar um pouquinho sobre o 11 de setembro. Agradeço novamente, muita gratidão por você que assistiu até aqui, tá? Já peço novamente aí apoio ao canal, tá? Divulgue, caso você possa, com parentes, amigos, enfim, né? Com alguém que você acha que tem interesse pelos assuntos que eu trato aqui, seja política, interesses gerais, história, enfim. E conto com vocês, tá? Deixa seu like, se inscreva no canal, beleza? E eu estarei já preparando os próximos vídeos aí que tem conteúdo no canal. Valeu? Até a próxima e fui!